Amém. Efésios capítulo 4, verso 11 a 16, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Aleluia, né? Efésios é uma das cartas que Paulo escreveu quando ele estava preso em Roma. Os estudiosos acreditam que por volta do ano 62 ele escreveu essa carta. Não só nessa mesma época não só ele escreveu Efésios, mas como nessa mesma época ele escreveu a carta aos Colossenses, ele escreveu a carta que ele faz para Filemon, né, que é uma das poucas cartas pessoais, né, que há na palavra de Deus. Existe essa carta aí para Filemon. Na verdade, se você reparar, Efésios, Colossenses e Filemon têm muitas coisas em comum, não só no palavreado, como na essência, né, de todo o ensinamento. Éfeso, essa cidade, foi uma das últimas paradas do apóstolo Paulo, no que naquela época era conhecida como Ásia Menor, né, nos nossos dias hoje a Turquia. E o livro de Atos conta essa história, um episódio interessante, talvez a parte que mais se destaca, né, da visita de Paulo a Éfeso, que ele fez na sua última viagem missionária, na terceira viagem missionária, a despedida que ele faz ali, um episódio muito interessante, emocionante, né, porque na realidade ele levanta ali umas palavras finais para aqueles irmãos. E quando ele parte, e Lucas narra isso no livro de Atos, né, que eles ficaram tristes porque ele tinha falado que eles nunca mais veriam a face dele. Aliás, esses tempos atrás a gente ministrou justamente nesse tempo e nessa situação, e a minha impressão é que nessa reunião presencial, depois ele escreve essa carta, né, Timóteo, que é uma das outras pessoas, poucas pessoas que Paulo escreve uma carta pessoal e aparece na Bíblia, Timóteo, um discípulo de Paulo, era pastor em Éfeso. E a impressão que eu tenho, quando ele junta ali todos aqueles líderes de diversas cidades em volta de Éfeso, a impressão que eu tenho pelas instruções que Paulo passa nessa reunião aí presencial, a sensação que me dá é que Paulo via o potencial que tinha naquela região, o potencial que tinha nas pessoas daquela região, e ele incentiva, faz força para que de fato eles estivessem crescendo. Vocês precisam estar no lugar certo para crescer. Esse negócio de potencial é sempre curioso. Não sei se vocês são tão curiosos quanto eu, mas eu assisto televisão e eu tento aproveitar o máximo possível para a minha vida. O que é difícil acontecer, né, quando a gente assiste televisão. Mas tem um comercial que passa de uma agência de seguros, de uma empresa de seguros, e não sei se vocês já viram esse comercial, mas tem um Pinóquio dando uma palestra de autoajuda. Vocês já viram? E ele começa assim: você tem potencial, você tem potencial, você tem... O nariz dele só vai esticando. Né? Potencial é um negócio perigoso. Né? Do que tem potencial? Quem tem potencial? Mas você quer saber uma coisa? Você tem todo o potencial de Deus para crescer. Aleluia. Louvado seja Deus por isso. O nosso primeiro pensamento para essa manhã, que o melhor lugar para crescer é um lugar de unção. Um lugar de unção. Paulo descreve aí em poucas palavras o que é necessário para que a obra de Deus tenha um crescimento saudável e talvez um termo bem comum nos nossos dias, não só um crescimento saudável, mas um crescimento sustentável. Um crescimento sustentável, ele fala aí, que Deus deu
alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim, com o propósito de preparar os santos para a obra dos ministérios. Gente, a palavra de Deus fala isso, preparar os santos. No nosso dia a dia, no nosso modo comum de ver a vida, santo tomou uma conotação diferente. Gente, quando você fala em santo, imagina numa estátua parada em algum canto. Na realidade, santos somos nós, que são pessoas que foram separadas. Santos é isso, é separado. Fomos separados deste mundo, o que, aliás, quer dizer igreja. Chamados para fora, você está aqui, mas você não pertence aqui, a sua pátria é no céu, você é cidadão do céu, você está aqui como imigrante, não é aqui nesse país não, é aqui também, né? Nessa terra, a nossa pátria, você é cidadão do céu, aleluia, né? Você é cidadão do céu, você já pensou nisso? A cidadania vem com privilégios e responsabilidades. A gente gosta, às vezes, mais dos privilégios do que das responsabilidades. Eu tenho certeza que, num contexto bem que a gente está aqui, se a gente fala em cidadania, você tem alguns pensamentos que vêm à mente. Tem privilégios, mas tem responsabilidades. Nós somos cidadãos dos céus e a gente tem responsabilidades. O melhor lugar para crescer é um lugar onde tem a unção de Deus. Você pode ter os melhores, os mais excelentes ministros, mas se não tiverem a unção de Deus, à toa. Agora há pouco a gente estava aqui repassando as canções que algumas nós já cantamos e ainda vamos cantar hoje, em uma certa altura do tempo de ensaio, eu estava dizendo para o pessoal, a melhor coisa que tem é isso, é trabalhar com gente boa, porque só fala e vocês fazem, sabe fazer, não precisa pensar duas vezes, porque é bom naquilo que faz. Louvado seja Deus, porque os ministros da nossa igreja são bons naquilo que eles fazem, aleluia, louvado seja Deus por isso, mas ser bom no que faz e não ter unção, serve para nada. Aí no mundo tem tanta gente que faz tanta coisa boa, mas não tem unção de Deus naquilo que faz. Você pode ter as pessoas mais carismáticas que você já pode ter conhecido. Se não tiver unção de Deus, na obra de Deus, é à toa. E conta uma história que um seminário, no final de semana, sexta, sábado, domingo, pastor falando na igreja sobre unção. Sexta, sábado, domingo, está ali, tinha um senhorzinho sentado lá, chateado. Quando chegou no último dia, domingo de noite, ele falou, pastor, 3 dias falando de unção. Ele falou, foi bom, né? Foi bom nada. Que bom o quê? O senhor nem falou o que era unção. Ele falou, mas a gente está falando tanto, tipo assim, o que Deus faz com a gente. Ele falou, que unção? Tipo assim, a coisa, como que o senhor diria? Ele falou, unção é a coisa mais fácil, pastor. Unção, outros não. A realidade é que uns são e outros não. Tem unção de Deus, uns têm, outros não têm. Deus dá o que a gente chama de unção, são os dons. No Velho Testamento, e hoje, em algumas poucas culturas ainda existem, e me arrepia só de poder pensar isso, porque só tem 3 tipos de classe de pessoas que são ungidos: sacerdotes, profetas e reis. Só esses 3 tipos de gente que são ungidos: sacerdotes, profetas e reis. Quantos sacerdotes vocês veem aqui nessa manhã? Eu vejo um monte. Nós somos um povo separado por Deus, e a palavra de Deus diz, um sacerdócio real. Você é um sacerdote de Deus. Você foi ungido, ungida por Deus. Deus te deu a sua unção, a unção dele. Deus te deu a sua unção, Ele derramou sobre a sua vida o Espírito Santo dele. Isso é unção. Ele te ungiu, Ele te selou, Ele te marcou, te separou para uma coisa maior. E o único lugar que você cresce, que é o melhor lugar para crescer, é um lugar onde tem unção de Deus. É Deus que dá esses dons aos homens. O texto que a gente leu diz, Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores, mestres, com um propósito de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Nas outras versões mais antigas da Bíblia diz, para que o corpo de Cristo cresça. Para que a igreja cresça. Igreja não é prédio, não são essas paredes, não são essas cadeiras, não é este lugar. Igreja são pessoas, é pessoa. Igreja somos nós quando estamos juntos. O melhor lugar para crescer é onde tem a unção dada por Deus. Embora a vida cristã, ou na vida cristã, a gente sempre mistura dons
e talentos, essas coisas são bem diferentes umas das outras. Elas se misturam. Às vezes é difícil você separar uma da outra, dons e talentos, mas são coisas diferentes e vêm na vida do ser humano por razões diferentes. A minha esposa, Gui, ela tem uma expressão interessante, eu gosto dela, né? Dos filósofos do tempo moderno. Né? É fácil de você separar talento de dom. Talento, ela diz, você ganha quando você nasce. Você nasceu com talento. Você tem potencial, você tem potencial, você tem potencial. Você nasceu com talento. Tem uns que talento, né? Você nasceu com talento. Agora, dom, você ganha quando você nasce de novo. Talento você ganha quando você nasce. Dom você ganha quando você nasce de novo. Você nasceu de novo e Deus te deu o dom. São coisas separadas. Um dom de Deus não é simplesmente alguém que sabe ministrar bem, que sabe falar bem, que sabe cuidar de pessoas bem. Honestamente, eu oro a Deus. E eu me emociono por causa disso, que é uma das coisas que eu oro a Deus. Eu gostaria de ter o dom de sentar do lado das pessoas e conseguir bater um papo comprido, saudável e direitinho. Não é meu dom. Não é meu dom. Eu peço a Deus. Eu falo, não é seu. Tem outras pessoas que andam com você que têm esse dom. Esse não é o seu. Isso não é o seu. Eu não tenho esse dom. Gostaria de ter. Não nasci com ele, mas tem pessoas que nasceram com ele. Senta do lado dos outros e conversa. A minha conversa rapidinho começa. Pois é. Dia quente, né? Pois é, né? Que coisa. Acabou o assunto. Não tem assunto. Não é o que eu nasci para fazer. Deus não me chamou. Eu falo com esse senhor. Igual menino. Você está ali. Aqueles de vocês que têm crianças e que ainda são pequenos. Sabe exatamente do que eu estou falando, os que já são grandes, fica com saudade dessa época. Gui e eu, a gente fala, eu vou prestar bem atenção nesse dia, porque eu não quero ter saudade dele. Quando chegar, eu não quero mais ter saudade dele. Mas as crianças, você fala, ó, eu vou te dar tal coisa tal dia. Falo, é hoje? É agora? Já é agora? Fala, não, eu falei que a hora que eu acabar. Você já acabou? É agora? E a gente fala com o Senhor, fala com o Senhor, Senhor, eu gostaria de ter esse dom, ele não fala nada. E passa um tempo, eu falo, Senhor, será que agora eu posso? Não, já te falei que não. Não é o seu, não é o que você foi chamado, mas há pessoas, Deus dá pessoas, Deus capacita pessoas, Deus te capacitou com dons diferentes das pessoas que estão sentadas à sua volta, dons diferentes do que eu fui capacitado, com o propósito de que nós sejamos preparados para o ministério. O propósito de Deus é que nós sejamos preparados para o ministério. Você já se sentiu despreparado? Você já se sentiu incapaz? Deus nos dá dons, deu dons aos homens com o propósito de estarmos preparados para o ministério. É claro, aí vem as perguntas. O melhor lugar para crescer é o lugar onde tem unção. E a primeira das minhas perguntas é o seguinte: onde você está, tem unção? Se o melhor lugar para crescer é onde tem unção, onde você está, tem essa unção, porque se não tiver, você não tem como crescer. Os lugares que você frequenta têm essa unção? Se não tiver, não tem como crescer. A verdade é que no relacionamento com Deus, você só tem duas opções: ou você anda para frente, ou você anda para trás. De vez em quando você fala, estou meio parado. Fala, tá, não, filho, você está andando para trás. Você não tem como parar. No relacionamento com Deus, ou você anda para frente, ou você anda para trás. Se você frequenta lugares onde não tem a unção de Deus, você está andando para trás. As pessoas com quem você se aconselha têm essa unção? Semana passada, a gente falando do melhor lugar para ser feliz, uma das coisas que a gente estava falando é que é mais do que feliz, que é bem-aventurado, são aqueles que não andam segundo o conselho de ímpios, conselho de gente que não tem o temor do Senhor. Com quem você está se aconselhando? Quem é o seu conselheiro? É alguém, a sua conselheira? É alguém que tem unção de Deus? Se não tiver, você não tem como crescer, e se você não cresce, se você não anda para frente, você vai andar para trás. Se você não cresce, você vai minguar. Você vai minguar. Onde você está, precisa ter essa unção. Por duas razões. A primeira é que você precisa crescer. E a segunda, onde você está, precisa ter essa unção, porque você está ali. E você tem a unção de Deus.
Você está ali, você tem a unção de Deus. Você precisa ser influência e não ser influenciado ou influenciada. Onde você está precisa ter a unção de Deus e ela precisa ser destacada porque você está ali para ser influência e não para ser influenciado. Você está ali para modificar para melhor e não para ser modificado para pior. Você está ali para de fato fazer com que aquele lugar seja a bênção porque você tem a unção de Deus. Amém? Aleluia, né? Louvado seja Deus. Onde você está, o que você frequenta tem a unção, pode ser que onde você gasta a sua energia não seja um lugar onde alguém iria para buscar unção. Isso é a realidade. Nós todos precisamos frequentar, só pelo fato de estar vivo, lugares onde as pessoas são totalmente alheias de Deus, indiferentes ao ensinamento de Deus, vivem completamente fora daquilo que Deus ensina. Mas você frequenta esse tipo de lugar? Eu vou falar com você, você precisa frequentar esse tipo de lugar, porque quem é que você vai influenciar se você for num lugar onde só está todo mundo bonitinho, onde está todo mundo direitinho? Aqui, nesse lugar aqui, não é o melhor lugar para a gente dar testemunho. Sabe por causa de quê? Todo mundo que está aqui está buscando Deus. Aqui não é o melhor lugar para você dar testemunho. O melhor lugar para você dar testemunho é do lado de fora. É nos nossos trabalhos, é na nossa escola, é com os nossos amigos que não conhecem a Jesus. O lugar onde você gasta a sua energia pode ser que não seja o lugar onde você busca unção, mas precisa ser o lugar para onde você leva unção. É para isso que Deus deu alguns como evangelistas, para levar unção. Para levar unção. Mas eu preciso vigiar onde é que eu ando também, né? De que eu me alimento, o que é a minha comida. Os que se aconselham com ímpios não têm bons resultados na vida e no relacionamento com Deus. Pode ser que o meu dia a dia precisa ser vivido num lugar onde as pessoas são totalmente distantes de Deus. O palavreado não são os palavreados que você tem condição nem de repetir em pensamento. Pode ser que isso seja toda a realidade, mas eu vou falar para você, não tem lugar melhor para testemunhar de Jesus. Não tem lugar melhor para testemunhar de Jesus do que um lugar onde as pessoas não têm Jesus. Conta uma história que um vendedor de sapatos foi recomendado para ir para uma certa cidade e chegou lá, rodou depois de uma semana, escreveu um relatório e mandou de volta para o supervisor. Aqui não dá para vender sapatos. E o supervisor mandou para ele a mensagem de volta. Mas por causa de quê? Ele falou, ninguém aqui nesse lugar usa sapato. Ninguém usa sapato. E o supervisor tirou aquele vendedor e colocou um outro. Uma semana de trabalho, o vendedor mandou mensagem. Esse lugar é excelente. E o supervisor falou, mas por causa de quê? Ninguém aqui tem sapato. Todo mundo é um potencial de comprar sapato. Ninguém tem. Às vezes a gente vive em lugares, frequenta lugares, trabalha em lugares, tem como amigos pessoas que não têm Jesus, falam, não dá para ter uma vida de relacionamento com Deus nesse lugar onde essas pessoas não têm Jesus. Filho, é aí que você precisa ser influência. É aí que você precisa ser influência. Aí alguns falam, pastor, eu vou nesses lugares tal aí porque eu vou para influenciar as pessoas. Eu vejo as fotos do Facebook. dá para ver o tanto que você está fazendo boa influência, né, nos lugares. Você quer crescer? Seja você mesmo a razão da unção no lugar e busque estar perto de quem tem a unção de Deus, porque foi Deus que deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, ensinadores, né? Com o propósito de preparar para que o corpo de Cristo cresça. Amém? Amém? Louvado seja Deus, né? O melhor lugar para crescer é um lugar também de união. Não só unção, mas união. Éfeso é uma das igrejas que recebe uma mensagem especial de Deus. Apocalipse capítulo 2, 2 e 3, João escreve ali uma palavra especial de Deus para 7 igrejas, todas nessa mesma região. Éfeso é uma dessas igrejas. E eu acho interessante a respeito de Éfeso, que Deus fala com eles um monte de coisas interessantes. Vocês são bem preparados, têm palavra boa, vocês são bem educados na palavra de Deus, não engolem, não aceitam bobeira. Isso aí já é meu português, tá? Não está exatamente assim lá não, mas é essa a ideia. Vocês não aceitam bobeira, vocês rejeitam obras de gente que está distante de Deus, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Deus fala com a igreja de Éfeso. Você abandonou o primeiro amor. Você abandonou
o primeiro amor. Tem uma canção que a gente canta aqui na igreja, e todas as vezes que a gente canta, quando chega exatamente naquele mesmo lugar, não tem como eu deixar de me emocionar, e diz o seguinte: Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Eu não quero que meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Porque quando a gente chega à fé, quando a gente descobre que a gente estava caminhando a passos largos para a perdição e de repente Jesus nos resgata, você sabe, não, eu tenho garantida a salvação em Cristo Jesus. É maravilhoso. Uau! Essa é a maior boa notícia de todos os tempos, mas daí a pouco o tempo passa, só isso que eu posso fazer, né? Só isso aí mesmo, estamos juntos aqui, é mais um dia, é mais uma coisa. É mais um domingo, é mais um outro dia de culto, é mais uma reunião, hoje acho que eu estou cansado, e quando a gente chega à fé, a gente está tão empolgado, e Deus fala para a igreja de Éfeso: eu tenho uma única coisa contra você. Você esqueceu o primeiro amor. Perdeu o primeiro amor. Vocês já viram os relacionamentos conjugais e como que eles se evoluem? Qual o contrário de evolução, hein? Deve ser devolução, né? Se devolve, né? Quando ele começa assim em encruar, a gente vê o relacionamento, quando ele começa no namoro. Todo casal de namorado é a mesma coisa. Quando se encontra pelas primeiras vezes, o coração bate de uma forma diferente, né? É um negócio, uau, né? Estou com a roupa adequada, estou com ajuste todo feito, do modo direitinho, né? Os rapazes que têm certeza de que estão com... vou dizer para vocês, né, que são mulheres, a maioria que são casados, eu conheço vocês, mas a realidade é que no manual masculino, do relacionamento com as mulheres, diz o seguinte, o manual masculino, que as mulheres se importam com sapato e com relógio. Não sei se isso é verdade. Eu não uso relógio, né, e não me importo muito com sapato. Já me importei com todas essas coisas. É porque eu já conquistei o amor da minha vida, né? Plantando, né? O relacionamento começa e você vê a pessoa amada, o coração bate mais forte, né? E é empolgante. Os primeiros encontros, as primeiras saídas, os primeiros momentos, o relacionamento começa a andar um pouquinho, você começa a descobrir que existem diferenças irreconciliáveis, e elas vão sempre existir, são duas pessoas. Existem as diferenças irreconciliáveis, não dá para poder ir nesse caminho aqui, e ao mesmo tempo, daí a pouco, você consegue passar horas com aquela mesma pessoa sem abrir a boca e falar nada, porque já tem tantos anos que a gente está junto, se acostuma. O ser humano se acostuma com qualquer coisa. Uma das coisas que a gente fala, e a maioria das pessoas que se mudam aqui para a América, e é o comentário que eu sempre faço, quando o meu assunto acaba e eu entro naquela, né? Pois é, né? Quem sabe, talvez. É a mesma história. Ou vocês têm duas opções, ou as pessoas amam este lugar ou elas detestam. Não tem o meio termo. E os que amam, o que eu sempre falo é a mesma coisa. Coisa boa, você só começa a usar. Você tem que acostumar com coisa ruim, né? Coisa boa você só começa a usar. Mas quando a gente descobre que o nosso relacionamento entrou na área do costume, é porque a gente está convivendo com coisas que são ruins. Quando o nosso relacionamento com Deus entra na área do costume, é porque aquilo já não é algo que faz o nosso coração bater mais forte. Aquilo já não é algo que faz os nossos olhos brilharem. E Deus fala com a igreja de Éfeso: eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês esqueceram o primeiro amor. O coração de vocês já não bate mais do mesmo modo por mim, como batia no princípio. Verso 13, nosso texto diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É uma palavra difícil, um termo difícil, um texto até complicado, mas colocando isso no português um pouco mais fácil ainda de entender, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: Deus deu dons para os homens, Deus nos colocou juntos, de forma tal que a gente tenha uma mesma fé. O que você crê é o que eu creio. O que eu creio é o que você crê. Nós temos a mesma fé. Exatamente a mesma fé. Não só a mesma fé, mas nós somos maduros. Gente adulto, que resolve as coisas como gente adulto. Não só a gente tem a mesma fé, a gente é adulto, mas a gente é um adulto do tamanho exato de Jesus Cristo.
Deus deu dons querendo que você seja igualzinho a Jesus Cristo. Ah, Senhor, mas o senhor está querendo demais, né? O senhor está querendo demais, né? Nós não vamos conseguir isso aqui nessa terra. Mas é por isso que o apóstolo Paulo diz, eu não imagino que eu já tenho alcançado esse prêmio, mas eu prossigo para o meu alvo. Onde é o seu alvo? Você precisa estar nesse lugar de união. Sabe por causa de quê? Você não tem todos os dons que há disponível no mundo. Eu não tenho todos os dons que há disponível no mundo. E se os dons são para edificar, eu só sou edificado quando você ministra para mim o dom que Deus te deu, para você ministrar na minha vida. Você só é edificado quando eu ministro na sua vida o dom que Deus me deu para ministrar na sua vida. Nós precisamos uns dos outros para que a gente cresça. É por isso que o melhor lugar para crescer é um lugar onde tem união. É um lugar onde as pessoas estão juntas, as pessoas estão trabalhando juntos. João, na primeira epístola, tem difícil que a Bíblia usa, primeira epístola, e alguns aqui perguntam, o que é epístola? Deve ser a esposa do apóstolo. Não, epístolas são a carta, né? João, na primeira carta, ele dá uma ideia de como é que precisa ser a união entre os irmãos, e eu acho lindo isso. O dia que Deus me mostrou isso de uma forma especial, eu achei tão bom, eu era menino, e Deus me mostrou isso e disse o seguinte: Deus não pede em lugar nenhum na Bíblia, não pede em lugar nenhum na Bíblia que os irmãos tenham união uns com os outros, que os irmãos tenham comunhão. Deus não pede e nem manda. Ele fala que é bom. É bom que os irmãos estejam em união, mas Ele não te manda ter união com os outros, Ele não te manda ter união uns com os outros, nem comunhão uns com os outros. E João dá essa informação para a gente de uma forma linda. Ele fala o seguinte: o que nós, falando dos apóstolos, o que nós vimos e ouvimos, nós te anunciamos para que você tenha comunhão conosco. Os apóstolos. Nós vimos e ouvimos, nós te anunciamos para que você tenha comunhão conosco. Ele faz uma vírgula e fala o seguinte: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verso 3, capítulo 1. O verso 7 ele fala o seguinte: se você andar na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. Deus me falou isso, eu era menino, e aquilo impactou a minha vida de forma tal que até hoje eu repito isso diversas vezes. A nossa união, a nossa comunhão uns com os outros, precisa ser um resultado da nossa comunhão com Deus. É um resultado. Eu estou em comunhão com Deus. Você está em comunhão com Deus? Obviamente, a gente está em comunhão um com o outro. Se você insistir em ter comunhão comigo, ou eu insistir em ter comunhão com você, independente de Deus, uma hora um de nós vai estar longe de Deus, ou talvez nós dois. Porque eu sou falho, eu sou fraco. Eu vou andar diferente daquilo que Deus está querendo. E se você insistir em ter comunhão comigo, independente de qualquer coisa, a hora que eu estiver fora do que Deus está querendo para a minha vida, você também vai estar fora. E é por isso que o apóstolo João fala: a nossa comunhão é com o Pai. Eu não estou preocupado em ter comunhão com você. Eu estou preocupado em ter comunhão com o Pai. Se você também estiver preocupado em ter comunhão com Deus, com o Pai, a nossa comunhão vai ser uma boa consequência. A nossa união vai ser uma boa consequência. O salmista fala: é bom que os irmãos estejam em união. É bom mesmo. Mas se essa união for um resultado, e só se essa união for um resultado da nossa união e todo o nosso convívio e relacionamento com o Pai. Se falta comunhão entre os irmãos, obviamente, porque alguém está com problema na comunhão com Deus. O outro, ou talvez os dois. Está faltando comunhão? Está faltando união entre os irmãos? Repara, onde é que eu estou perdendo a minha comunhão com Deus? Será que eu estou buscando ter comunhão diretamente com aquela pessoa, com aquelas pessoas, com aquele amigo, com aquela amiga? Ou eu estou buscando ter comunhão com Deus? O melhor lugar para crescer é um lugar onde tem união, que é resultado da nossa, que é uma consequência do nosso relacionamento com o nosso Deus. Amém, queridos? Amém. O melhor lugar para crescer também é um lugar onde é um lugar de cooperação. Verso 14 a 16, o texto que a gente leu dizia o seguinte: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, mas, pelo contrário, que nós sigamos a verdade em amor e cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo.
e dele todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida, eu acho lindo esse texto, na medida em que cada parte realiza a sua função. Quando a gente cresce, a gente deixa de ser como criança. Mas aí não consigo entender. A gente fala que é para não ser mais como criança, e vem para a igreja, canta com o olho fechado, com a mão para cima. Quero ser como criança. Como é que é isso? Você tem que não ser como criança, mas ao mesmo... O apóstolo Paulo fala para a gente de uma forma linda como a gente pode entender isso. Ele fala isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 20, ele fala o seguinte: deixe de pensar como criança, deixem de pensar como criança, na maldade, na malícia, com respeito ao mal, diz a Nova Versão Internacional, sejam criança, mas no modo de pensar, seja adulto. Pensa como criança, não? Age como criança, não? Porque criança faz diversas coisas que é loucura, às vezes são completamente, fazem sem pensar. Se só traduzir o termo do inglês para o português, soa até estranho, mas age irracional. Como que é isso? Não tem pensamento? Olha isso que você está fazendo. Repara essa coisa que você está fazendo. Mas na mesma hora que está fazendo a coisa errada, volta, abraça o amigo, abraça o pai, abraça o irmão e fala, eu te amo. Estava agora fazendo pirraça. Isso é o que o Senhor quer de nós, que nós não sejamos criança na forma de pensar, na forma de agir, mas quando for na maldade, que a gente seja criança. Sabe por quê? Adulto fica bicudo um com o outro e consegue ficar bicudo um com o outro até morrer. Criança fica até, sei lá, e falar com ele, vai lá dar um abraço ao seu irmão. Resolveu o problema. Acabou o problema. Mas a gente não. Não gosto mais dele. Estou de mal. Estou de mal. E Deus fala, para com isso. Para com isso. Nessa hora, é a hora que você precisa ser criança. Você voltar, abraçar seu irmão, sua irmã, e dizer o seguinte, eu quero estar junto com você, trabalhar junto com você, porque é só assim que a gente tem condições de crescer. Quando a gente cresce, a gente deixa de ser jogado para lá e para cá, por todo o vento de doutrina e esperteza de charlatões. Verso 16, o último verso que a gente leu, dele falando a respeito de Jesus. Né? Todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Todo corpo, para crescer, precisa estar em cooperação. Uma empresa, para crescer, precisa estar em cooperação. Um relacionamento conjugal, para ser bom, precisa estar em cooperação. Um relacionamento de amigos, para ser bom, precisa estar em cooperação. Um relacionamento de irmãos, numa comunidade de fé, para que nós cresçamos, precisa haver cooperação pelo simples fato de que Ele deu dons aos homens, querendo que nós sejamos mais ou menos, não, perfeitos, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Deus te quer perfeito. Deus te quer perfeito. Fala, Senhor, prefeito talvez eu até consiga ser, mas perfeito. Deus te quer perfeito. Deus te preparou um lugar, preparou pessoas, te deu unção, te deu dons e até talentos, querendo que você seja perfeito. E te deu potencial para você ser perfeito. Te deu um lugar para crescer. O melhor lugar para crescer é um lugar onde existe cooperação. Há coisas que é mais fácil de se entender explicando o que elas não são do que o que elas são. Por exemplo, frieza espiritual. É uma das coisas que as pessoas mais reclamam no relacionamento. Estou tão frio, estou tão fraco, estou tão não sei o quê. Frieza espiritual. Muitos crentes reclamam desse sintoma. E eu digo sintoma porque frieza espiritual não é um problema. Não é problema. Frieza espiritual não é problema. Frieza espiritual é só um sintoma. O problema é outra coisa. O que causa a frieza espiritual é que é o problema, não é a frieza. A frieza é só sintoma. Mas como é que se resolve? 3 perguntas podem ajudar a gente a resolver. Você está bem ajustado no corpo? O texto que a gente leu ele é bem claro. Todo o corpo
ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Se você pensar que isso aqui que a gente está junto, esse grupo que a gente está junto, não só esse grupo aqui, se fosse o único, num corpo, cada um aqui tem uma parte, cada um aqui é uma função, cada um aqui é uma junta. Se uma junta estiver meio solta, não vai dar para poder andar tão bem. Às vezes vai precisar fazer uma cirurgia, e o problema do corpo, e o problema das cirurgias, é quando precisa fazer amputação. Esse é o problema do corpo. Tirou do corpo porque estava estragando o resto. Verdade, mas o corpo sente falta. O corpo sente falta. Você está bem ajustado no corpo? Porque só tem como crescer quando está bem ajustado no corpo. Porque se estiver meio solto, é imaginar uma planta que não está conectado no caule da árvore. Um galho que não está conectado no caule da árvore. Não tem como dar fruto, não tem como dar folha. Não vai acontecer nada. Por fim vai secar, porque não está conectado. Você precisa estar bem ajustado. Está frio? Está sentindo frieza? Você está bem ajustado? É uma boa pergunta. Segunda, você está exposto à unção de Deus? Deus deu dons a apóstolos, pastores, profetas, ensinadores, mestres, querendo o aperfeiçoamento. Você está exposto a lugares e a pessoas onde essas características, essa unção, esses dons são destacados? Amém? Amém? Você é essa pessoa? É outra pergunta, porque se as pessoas estão andando junto com você, e para que elas cresçam, você vai precisar ser alguém que dá esse tipo de nutrição, esse nutriente. Agora, se eu só te alimento com porcaria para dentro, porcaria para fora. Não tem como você pegar uma coisa ruim e ter um bom resultado. Agora, se você pegar coisa boa, talvez você pode ter um resultado até interessante no final. Você está exposta à unção de Deus? Você está maduro, madura, ou está fazendo pirraça? Bateu o pé, torceu o nariz, colocou a cara de canto, fazendo pirraça. As frustrações da vida tentam roubar a nossa oportunidade de crescer. As frustrações da vida tentam roubar de nós as possibilidades de sermos melhores. E o que vale a pena a gente lembrar sempre e saber sempre é que nós somos um retrato de Jesus Cristo aqui neste mundo. Deus te colocou aqui para você ser perfeito, você ser um retrato, você ser um espelho de Jesus Cristo aqui neste mundo. Que as pessoas, quando te olharem, que elas olhem e não te vejam. Que você seja transparente ao ponto de, quando te olharem, ver Jesus Cristo que está dentro de você. Amém? Melhor lugar para crescer é um lugar onde tem cooperação, que é só com cooperação que a gente consegue chegar aí. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.